Boa tarde, meu nome é Sara Regina e o meu trabalho é sobre o sistema respiratório. Então, o sistema respiratório, ele tem a função de garantir a captação do oxigênio no ambiente e a liberação do gás carbônico. E ele também está relacionado à nossa fala. Nossa fala, por conta das cordas vocais, que está presente num dos órgãos desse sistema. E também está relacionado ao olfato, que é a possibilidade dos odores. O sistema respiratório, ele é dividido em duas porções. A porção condutora, que como já diz o nome, ela conduz o ar para o nosso sistema. E ela é formada pelas fossas nasais, a nasofaringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os bronquíolos terminais. É nela que o ar é umedecido, filtrado e aquecido. Também temos a porção respiratória. A porção respiratória, ela é a porção que é responsável pelas trocas gasosas. Ela é formada pelos alvéolos, os ductos alveolares e os bronquíolos respiratórios. É nela que o oxigênio passa para o sangue e o gás carbônico que está no sangue passa para o nosso organismo. Aí nós temos os dois movimentos que faz parte também desse sistema, que é o movimento de inspiração e o de expiração. O movimento de inspiração é quando o ar entra. O ar vai... Com esse movimento, o ar entra. Conforme o ar entra, o nosso diafragma sobe e com isso aumenta, no nosso interior tem menos pressão e com esse movimento faz com que a nossa caixa torácica aumente e ocorre a contração na cavidade torácica e nas costelas intercostais. E o momento de expiração é quando a gente solta esse ar. Aí o diafragma abaixa e as nossas costelas intercostais e a cavidade torácica diminui, só que no seu interior a pressão aumenta. A gente tem a anatomia do sistema respiratório. A anatomia, ela começa pelo nariz. Passando pelo nariz, ela passa para as fossas nasais. Nas fossas nasais, a gente tem no nariz, que são chamados cílios ou os próprios pelinhos, e o muco, a mucosa que a gente tem no nariz. E esses pelinhos e essa mucosa faz com que ocorra a filtração, o aquecimento e a umidificação desse ar. Passando pelas fossas nasais, o ar vai direto para a faringe. Da faringe, ele passa para a laringe. Só que, antes dele chegar na laringe, a laringe tem Como fala, meu Deus? Antes de começar a laringe, a gente tem chamado a epiglote, que é a epiglote que evita que o alimento passe para o pulmão, passe para o sistema respiratório. Aí, esse epiglote tá ali para quê? Quando a gente come, a comida passa por esse local também, só que ao invés de ela ir para os pulmão, ela vai pro esôfago. E quando a gente respira, aí tem a epiglote para isso, para que a comida não passe pro pulmão, para que não passe pro pulmão. Aí, chegando lá na laringe, ela passa para traqueia. Na traqueia, quando ela vai passando pela traqueia, ela entra aí formam os brônquios, que vai um para cada lado do pulmão.
Depois desses brônquios, eles vão se ramificando e vai formando os bronquíolos, que são os respiratórios, e no finalzinho temos os bronquíolos terminais. Depois desses bronquíolos, a gente vai indo até o final deles, a gente encontra os alvéolos pulmonares, os ductos alveolares. Os alvéolos pulmonares são meio que uns saquinhos, é como se fossem saquinhos mesmo. E é lá onde ocorre a troca gasosa. Nesses alvéolos chega o ar. Lembrando que quando o ar passa pelo brônquio, ele já não é mais gelatinoso, assim, e ele já virou células bem fininhas. Aí ele tá no alvéolo. Ele chegou no alvéolo, ele vai sofrer um processo de difusão para fazer com que esse oxigênio que foi transportado por todo esse processo, ele passa para nossos vasos capilares, que são os capilares, né? E faz uma troca, por isso que é chamada troca gasosa. Eles fazem uma troca. O oxigênio vai para os capilares e o gás carbônico que está nesses capilares passa. E o oxigênio que está lá já, o gás carbônico que já está lá, passa para os alvéolos. E o oxigênio que estava nos alvéolos passa para os capilares. Depois que acontece essa troca, essas células que foram trocadas, as células do oxigênio passam para o nosso sistema e o gás carbônico fica nos alvéolos pulmonares.